Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer alguns destaques dos resultados do Itaú e do Banco do Brasil, dois bancos gigantescos e bancos muito rentáveis, como a gente vai ver aqui na sequência. Primeiro quero começar a falar do Itaú, um banco que atingiu um ROI de 21,1%, crescendo aí 0,1 pontos percentuais em relação ao segundo tri desse ano. Se a gente olhar o resultado do banco gerencial, foi de 9 bilhões, um crescimento de 11,9% em relação ao terceiro tri do ano passado. E esse resultado forte foi por conta do bom desempenho de crédito e também de receitas de serviços. A carteira de crédito do banco atingiu 1,16 trilhões de reais, crescendo 5,7% em relação ao terceiro tri do ano passado. Desse crescimento da carteira de crédito, a gente teve um crescimento em todas as linhas, exceto cartão de crédito no Brasil, que teve aí um leve recuo de 0,8%, e na América Latina com 0,7% de recuo. Destaque aqui para crédito pessoal crescendo 17,9%, crédito imobiliário 12,1% e grandes empresas crescendo 7,3%. A margem média líquida ajustada ao risco dos clientes, ou seja, o spread bancário já ajustado ao risco, ele atingiu 5,9% nesse terceiro tri. Em relação ao terceiro tri do ano passado, a gente teve aí uma queda bem pequena de 0,1%, mas se a gente vê aí nos últimos tris, essa margem tem melhorado. Em reais, esse resultado bancário atingiu 25,6 bilhões, um crescimento de 9,3% em relação aí ao terceiro tri do ano passado. Passando agora para os indicadores da qualidade desse crédito, a gente está com um NPL 90 dias, ou seja, aqueles créditos que estão em atraso acima de 90 dias, atingindo 3% da carteira. É um patamar bastante confortável, comparando aí com o ano passado, esse indicador estava em 2,8%, então assim, a gente teve um leve aumento, mas nada muito preocupante, tá? Então, acho que está dentro da normalidade, e se a gente quebrar isso aí em Brasil e América Latina, o Brasil ele é o maior representação da carteira do banco, com um spread crescendo de 3,2% para 3,5%, e na América Latina a gente teve uma queda desse indicador, atingindo aí 1,3%, por isso que no consolidado aí ficou entre os dois, mais perto dos 13,5%, com 3%. Entrando um pouco agora no Brasil, as modalidades aí que têm apresentado maior inadimplência têm sido a pessoa física, atingindo aí 4,9%, aqui eu acho que é um ponto de atenção que deve ser monitorado, mas nos últimos tris esse patamar tem ficado estável. Em micros e pequenas empresas, a gente teve também um aumento de 2,3% em setembro do ano passado para 2,6% nesse ano, então aqui também um leve aumento, mas ainda dentro dos padrões históricos. E em grandes empresas a gente tem aí uma inadimplência quase nula de apenas 0,1%. Então, porque isso é o que ocorre, assim, grandes empresas tendem a dar muito menos calote, por conta aí da representação dessas empresas. E quando há um calote grande, a gente tem efeitos em cascata no mercado, como tem acontecido aí com lojas americanas, então é natural que esse indicador aí para essas empresas sejam mais baixo, mas consequentemente também os juros cobrados também é menor. Em custo de crédito, que é a provisão que a empresa faz para novos créditos, uma estimativa de quanto que vai ficar inadimplente, a gente está tendo aí um custo de 3,2%, aqui está com um provisionamento aí bem em linha aí com a média dos últimos trimestres. Em termos de índice de cobertura, ou seja, o total de saldo que o banco já formou em relação a esses montantes em atraso, a gente está num patamar muito bom, 209%. E isso no total. Se a gente quebrar aí por linha, a gente tem um provisionamento bem maior para o Atacado Brasil, com um índice de 1.468%, em América Latina 271%, e para Varejo Brasil 177%. Então é como se o banco tivesse R$2 provisionados para cada R$1 que está em atraso, então é um provisionamento aí confortável, acima inclusive da média do sistema financeiro. A parte de crédito é isso. Agora, passando a parte de seguros, serviços financeiros, a gente teve um crescimento de 5,2%, atingindo 12,9 bilhões
E aqui o destaque foram os serviços de seguros, previdência e capitalização, receitas crescendo 19%, sempre em relação aí ao terceiro tri do ano passado. Em serviços financeiros a gente teve um aumento bem menor de 2,7% e aqui destaque positivo para cartão de crédito, débito, essas receitas que vêm aí dessas modalidades, assessoria financeira e administração de recursos. Negativo, destaque para conta corrente caindo 8,9%. Um indicador também que eu gosto de analisar quando a gente está falando de bancos é o índice de eficiência. Para você olhar esse indicador, você tem que pensar ao contrário. Quanto menor for esse índice, melhor é a eficiência do banco. E no caso do Itaú, a gente atingiu aí um índice de 37,9%. No Brasil, 40% consolidado. E isso aí 1% melhor do que no ano passado. E esse indicador chegou a bater 48% no terceiro TRI de 2020, né? Agora o indicador aí já apresentando uma bela queda. Em termos de capital do banco, hoje o banco está com índice de Basel de 14,6%, um patamar bastante confortável e permite aí que o banco continuar sua atividade de crédito, inclusive até com uma gordurinha para aumentar a carteira se precisar. Para o guidance desse ano, a gente tem que fazer uma ponderação aqui que o Itaú ele vendeu a sua operação na Argentina, uma operação que estava dando prejuízo porque o peso vem se desvalorizando e aí no resultado em reais acabou tendo um impacto negativo. Então o Itaú ele vendeu isso aí, um negócio pouco representativo. Fazendo esses ajustes, a gente tem um guidance normalizado aí de crescimento de carteira de crédito entre 5,7% e 8,7%. Portanto, aí perto de um dígito alto. Na margem financeira com clientes, um crescimento de 12,5% a 15,5%. Margem financeira com o mercado, aí aqui a gente tem em valor mesmo, 1,6 bi a 3,6 bi, mas lembrando que esses aí são os resultados de juros que o banco tem com títulos, operações aí no mercado, que ele é muito menos representativo do que com clientes. Custo de crédito entre 36,5 bi a 40,5 bi. Uma receita de prestação de serviços e resultados seguros crescendo entre 4,7% a 6,7%. Então, assim, é de se esperar, né, uma desaceleração aí para o final do ano. Nas despesas não decorrentes de juros, crescendo 4% a 8%, né, em linha aí talvez um pouco acima da inflação. A alíquota de imposto de 26,7% a 28,7%. Então assim, esses foram os destaques para o Itaú, um banco mais a mesmo trimestre super sólido, né, na vanguarda em rentabilidade. Junto com o Banco do Brasil, que é o próximo banco que eu vou trazer aqui. O Banco do Brasil atingiu um ROI aí ajustado de 21,3%, um pouquinho aí acima do Itaú. O resultado gerencial ele cresceu 4,5%. Então um crescimento aí um pouco menor, né, bem menor, né, do que o do Itaú, mas como a gente vai ver na sequência, também com um risco menor. A carteira de crédito atingiu 1,067 trilhões de reais, crescendo 10%, e aqui a gente teve crescimento em todas as modalidades, com destaque para o agro. O Banco do Brasil é muito forte no agro, 18,9% de crescimento, micros, pequenas e médias empresas 14,2% e pessoa física 7,9%. Em grandes empresas o banco só cresceu 0,6%, então aqui a gente vê a diferença, né, de perfil entre o Banco do Brasil e o Itaú, né, nesse segmento. O governo crescendo 0,8%. O índice de inadimplência do banco em percentual ele tem atingido aí 2,81%. Se a gente excluir também o caso de, imagino que seja das Americanas aqui, a gente teria aí um indicador de 2,63% aí da carteira de crédito, então um índice muito bom. E se a gente abrir isso aí por segmento, a gente está tendo aí uma inadimplência que vem caindo. Essa do Banco do Brasil, ela vem, assim, no geral, subiu de 2,34% para 2,81%. Então, assim, um crescimento, uma inadimplência menor do que é do Itaú. E se a gente abrir por linha, a gente vai ver que essa queda aí foi muito puxada por pessoa física, né? O perfil aqui da pessoa física do Banco do Brasil é um cliente de um risco melhor, então caiu, né, de 5,25% para 5,02%. Então um movimento aí contrário que a gente viu lá no Itaú. Mas em PJ a gente teve aí um aumento de 1,47% para 3,04%. Eu acho que aqui também o impacto é muito em relação ao mix, né, que é um crédito para empresas menores que ficam
também em muitos casos com mais dificuldades para tocar o seu negócio, com esses juros mais altos, a economia não tão forte, então é natural que ocorra também esse aumento, tá? E no agro, uma inadimplência menor do que 0,80, bateu 0,71%, então é praticamente nulo também. O índice de cobertura do Banco do Brasil está um pouco menor do que o do Itaú, 199,1%, mas ainda acima do índice do Sistema Financeiro Nacional como um todo, de 182,9%, também um índice que o nosso entendimento também está bem confortável. Isso, assim, apesar da gente ver uma deterioração dessa cobertura, a gente tem que lembrar também que quando o banco provisiona mais do que ele verifica na prática, acaba que o lucro ele fica menor, né? E aí futuramente o banco tem que reverter a essas provisões. Então isso indica, ao nosso ver, que o banco está com um modelo de crédito cada vez mais ajustado aí ao risco das suas operações, e com isso ele consegue provisionar de uma forma mais correta e reportar um lucro mais alinhado aí com a realidade desses pagamentos das dívidas que os clientes fazem com o banco. E se a gente pegar essa margem financeira em valor absoluto, a gente teve um crescimento forte aqui de 21,1%, até acima do Itaú, e um spread global ajustado ao risco de 4,9%, então um spread menor, né, do que o caso do Itaú, e um crescimento mais forte aí na margem com clientes. Se a gente olhar assim, o histórico desse spread global ajustado ao risco, ele bateu 5,62%, caindo antes era 6,9%, caiu agora para 5,62%. Então, apesar da gente ver uma queda no spread, a gente tem que ver que o banco continua mantendo a sua rentabilidade. Então, se o banco mantém a rentabilidade, mas cobrando um spread melhor, ele tende a ter também uma carteira, provavelmente aqui refletindo um risco menor, né? E eu acho que é uma vantagem competitiva aí que o banco tem, conseguir precificar aí os seus produtos dessa forma, né, mantendo aí um spread razoável. A gente sabe que juro é alto no Brasil, né, para todo mundo, mas de qualquer forma a gente tem aí um banco que calibra muito bem na taxa que ele cobra com os seus clientes, né? Passando agora para a parte de serviços, a gente teve aí uma receita de prestação de serviços crescendo muito pouco, só 1,7%, e assim, desse crescimento a gente teve aí movimentos distintos para cada uma das linhas. A linha que mais cresceu aqui foram os serviços de comércio exterior, crescendo 29,7%, mas é uma linha que era pouco representativa. Se a gente olhar aqui as linhas mais importantes, por exemplo, com a administração de fundos, a gente teve uma queda de 2,5%. Conta corrente, que são aquelas receitas, a taxinha lá que você paga, caiu 1,1%. É natural que essa linha ela vai caindo com o tempo, porque a gente tem cada vez mais concorrência com bancos que não cobram taxas para você manter a conta, inclusive taxas de transações, TED, e eu até já esqueci o outro, o DOC, né? A gente nem só fala Pix hoje em dia, porque isso realmente está correndo essa linha, mas o banco tem conseguido compensar agregando outros serviços, né, para os seus clientes. Em seguros e previdência e capitalização, a gente teve um resultado bem pior que o Itaú, crescendo só 3%. E aí tem uma outra série de outras linhas aqui que o banco faz, né? Mas quando a gente pega aí o acumulado todo, deu esse crescimento sim. Que tá um crescimento fraco, acho que o banco aí tem espaço para também avançar melhor mais para frente. Agora, o que eu chamo a atenção do Banco do Brasil é a eficiência do banco. A gente falou no caso do Itaú que batia 40%, no Banco do Brasil ele bate entre 26,7% a 28%, depende aí dos ajustes que você faz, mas você vê assim que é uma eficiência muito alta, apesar de ser um banco, né, que é controlado aí pela União. Então a gente pensaria que uma instituição privada teria uma eficiência melhor. No caso, a gente vê do Banco do Brasil o contrário, né? É surpreendente assim esse desempenho, e eu acho que isso explica também porque que o Banco do Brasil, mesmo cobrando um spread menor, ele consegue ter um ROI muito próximo do Itaú, porque ele tem essa eficiência bem forte. Então eu acho que também, pesando essas duas coisas, o Banco do Brasil ele tende a ter um perfil mais conservador, né, do que o do Itaú. Aqui na Sunasset também a gente prefere o banco, inclusive também por questão de preço, a gente tem o Banco do Brasil na nossa carteira. E em capital, a gente também tem uma vantagem do Banco do Brasil, com aí um índice de capital fechando 16,24%. Então aí uma gordura muito boa aí para também, se quiser acelerar o seu crédito, pode fazer também. Os bancos, os dois estão muito bem capitalizados, mas acho que o Banco do Brasil ele leva vantagem aí nessas métricas que eu comentei. E o que a gente tem de guidance para o Banco do Brasil é um lucro líquido entre 33 a 37 bilhões
até o final do ano, a gente já teve um acumulado aí 26,1%. Esse lucro ele é muito puxado por despesas crescendo entre 7% a 11%, uma faixa aqui um pouco acima, né, do que do Itaú. O observado até agora foi 8%. Em prestação de serviço, o guidance é de 5%, entre 4% a 8%. Nesse TRI a gente teve um TRI fraco, mas ainda está dentro do range aí. Em provisão para cash flows de liquidação duvidosa, essas provisões, né, para os devedores, possível estimativa, né, de quanto que o banco não vai conseguir recuperar, a gente tem aí entre 27, menos 27, né, a menos 23. Hoje o banco está com menos 20,5, então mais um TRI ainda, acho que tem chance aí de chegar aí no guidance. Aí na margem financeira bruta a gente tem uma margem de 30,4%, só que o banco ele está com guidance de 22% a 26%, então daqui a gente entende que a estimativa do banco é que nesse quarto TRI a gente tem aí uma margem financeira bruta bem menor, né? E em termos de crescimento de carteira, o banco espera crescer em todas as linhas, pessoa física, empresa e agro. O maior crescimento aqui é para o agro, entre 14% e 18%, empresas entre 8% e 12%, pessoa física entre 7% e 11%. Então, isso dá um crescimento total da carteira entre 9% a 13%, e o banco hoje ele está aí dentro do guidance para todas essas linhas, exceto para empresas que ele está um pouco abaixo, né? Eu diria bastante abaixo, né? De 5,5%, e a faixa inferior é 8%. Então, assim, a expectativa é que o banco acelere aí essa carteira mais agora para o final do ano, né? E no agro um certo recuo, porque está quase em 19%, e aí tem uma desaceleração aí, chega de volta para o range. Ou pode ser também que o guidance esteja conservador, né? O banco tenha aí dado estimativas um pouco mais modestas para o mercado. Mas, assim, das duas formas a gente vê assim, tanto o Itaú quanto o Banco do Brasil devem encerrar o ano aí com mais um ano com lucros super altos, uma rentabilidade muito boa, ganhos de eficiência, uma carteira aí com um perfil muito ajustado, uma inadimplência sob controle e receitas de serviços também bem representativas. E aí isso justifica, né, essa dobradinha aí no pódio aí dos grandes bancos brasileiros, que tem conseguido aí nos últimos anos manter um retorno bem interessante para seus investidores e continuando pagando dividendos também interessantes. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo e nos vemos aí numa próxima ocasião. Um abraço.